Vamos lá então, pessoal, para a parte mais importante aqui do nosso recurso, que é a parte do direito, tá? Dentro do direito, eu vou ter que analisar quais são as minhas teses processuais cabíveis. Se eu tiver mais de uma tese, eu sempre vou subdividir o tópico do direito, tá? Então, aqui, primeiramente, eu vou ter que analisar se existem teses de nulidade, extinção da punibilidade, se existem teses subsidiárias de mérito, aliás, as de mérito, que geram absolvição, e as subsidiárias de mérito. No caso de nulidade, eu vou ter que verificar se existe algum erro no procedimento, tá? E de cara aqui, o que nós podemos apontar que houve um erro no procedimento? Pessoal, quanto à citação no processo penal, como que ela funciona? A citação, em regra, ela deve ser feita de forma pessoal. Caso o réu, após esgotadas as tentativas de encontrar o réu de forma pessoal, o juiz ele pode determinar a citação por edital. No entanto, caso fim do prazo do edital, o réu ele não compareça no processo e nem constitua um advogado, ou então nem constitua um advogado, qual é o trâmite a seguir? O que o juiz deve fazer? De acordo com o artigo 366 do Código de Processo Penal, o juiz ele deverá então suspender o processo, tá? O processo ele vai ficar suspenso. Paradinho. E o que ocorreu aqui no caso em concreto? Ocorreu que, ao invés de suspender o prazo, ele deu prosseguimento ao feito, nomeou um advogado dativo para defender o réu e aí o processo correu totalmente aí sem o conhecimento do réu deste processo, tá? Neste caso, nós percebemos um erro aí no procedimento e a primeira tese será a tese de nulidade, tá? Então, eu vou subdividir aí o meu do direito em 2.1 da nulidade. O que é importante eu colocar aqui na nulidade? Lembro que no semestre passado a gente trabalhou aí com um sistema de silogismo, tá? Em que a gente apresenta a nossa tese, apresenta nossas premissas maiores, apresenta as nossas premissas menores e depois nós fechamos o nosso raciocínio com uma conclusão. Então, dessa forma, eu vou iniciar a parte da nulidade sempre apresentando a minha tese processual, tá? Então, eu posso... Aquela frase de prática que a professora sempre utiliza nas peças, tá? Vocês podem também estar utilizando. Como, por exemplo, o presente feito padece de nulidade conforme será demonstrado. Então, o meu primeiro parágrafo, tá? O meu primeiro parágrafo, eu vou estar aqui falando que a minha premissa menor, aliás, a minha apresentação de tese, estou falando que o processo ele tem nulidade e que será demonstrado. Em seguida, eu vou ter que trazer todas as minhas premissas maiores, que são os meus fundamentos jurídicos, tá? Aqui no caso, eu sempre tenho que falar da Constituição Federal em um primeiro momento, né? Que é importante citar o artigo 5º, né? O inciso 54 e 55, que é o devido processo legal e o contraditório e a ampla defesa, tá? Em seguida, eu vou falar do artigo 366, que fala da citação no processo penal. E, por fim, eu vou ter que falar o artigo 564, que vai trazer todas as nulidades no processo penal. Então, eu posso iniciar da seguinte forma, parágrafo por parágrafo, tá? Primeiro, eu vou falar da Constituição Federal. De acordo com o artigo 5º, inciso 54 e 55, é garantido a toda pessoa processada o respeito ao devido processo legal, bem como é assegurado o contraditório e a ampla defesa. Em seguida, né, novo parágrafo. Nesse sentido ou nesse contexto, o artigo 366 do Código de Processo Penal dispõe que após ser citado por edital, caso o réu não compareça ou não constitua um advogado, o processo e os prazos prescricionais deverão ser suspensos. Tá? Ponto. Novo parágrafo. Por fim, de acordo com o artigo 564, aqui vocês vão citar o inciso 3º, a linha E e o inciso 4, tá? Que dizem esses artigos.
De acordo com o artigo, então, 564, inciso 3º, a linha e inciso 4, ocorrerá nulidade quando não forem respeitadas as fórmulas previstas no processo, como a citação do réu, bem como por qualquer outra omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. Com as minhas palavras, tá? Com as minhas palavras, eu vou resumir aí o que diz o artigo 564, inciso 3º, a linha e o inciso 4. Muito bem, terminei de falar as minhas premissas maiores, agora eu vou falar das minhas premissas menores, que é o caso em concreto. No caso em concreto, ou no presente caso, é evidente a ocorrência de uma nulidade processual, uma vez que, após ser citado por edital, o réu não compareceu e nem constituiu advogado, sendo que o douto magistrado entendeu por bem dar prosseguimento ao feito, não suspendendo o processo e os prazos processuais, maculando assim o processo penal, tá? Então, você vai falar que no caso em concreto, tá, não houve respeito à norma processual, bem como à Constituição Federal, uma vez que, em vez de suspender os prazos prescricionais, o juiz ele deu continuidade ao feito. E por fim, para fechar a questão aí da nulidade, eu só vou terminar da seguinte forma. Assim, diante de todo o exposto, impõe-se a decretação da nulidade processual, ok? Pessoal, eu vou parar por aqui, tá? E vou voltar em seguida com a continuação da nossa peça. Até mais!